Repórter MT, eu converso com a psicanalista e terapeuta em desenvolvimento humano, Adriana Bender. E ela vai falar sobre saúde emocional. Confira a entrevista. Adriana, eu pesquisando encontrei que o suicídio é um problema, de saúde pública, mata um brasileiro a cada 45 minutos e uma pessoa a cada 45 segundos em todo o mundo, ou seja, a depressão, que aí vem o suicídio como consequência. Sim, a própria depressão, ela foi tabu por muito tempo. Havia-se uma ideia de que uma pessoa deprimida era aquela pessoa que ficava num quarto escuro, que não conseguia ter força e ânimo para nada, e quando não é bem assim. Uma pessoa deprimida, uma pessoa que tem depressão, muitas vezes convive com você do seu lado e você não percebe. O que tem que haver é uma conscientização quanto à importância de se manter psicologicamente saudável. E isso em todas as faixas de idade, em todas as classes sociais. E olhar para aquele olhar coletivo que falávamos antes da entrevista. De olhar num todo, entendendo que isso é um problema, que ele tem que ser discutido, que ele tem que ser olhado com calma e tem que haver muito apoio às pessoas que passam por esse problema. Sobre o enfoque da prevenção, quais caminhos que você acha, assim, que você como terapeuta, você acredita que são fundamentais para que tenhamos uma saúde emocional? Todas as minhas entrevistas eu sempre falo na importância do autoconhecimento, na importância de nos mantermos atentos àquelas pequenos sinais que o nosso organismo, que o nosso psicológico vai nos dando ao longo da nossa vida. E, por exemplo, se você tem do seu lado uma pessoa e você nota uma mudança de comportamento, não banalizar isso de maneira nenhuma. E também não tornar isso um bicho de sete cabeças. Fazer com que a pessoa entenda que ela precisa de ajuda. Ontem mesmo teve uma atriz da Globo que fez um desabafo no Instagram dela falando a respeito de um momento que ela passou por depressão e que ela ficou muito mal, até que a família percebeu e ajudou a buscar ajuda, porque sozinha ela não consegue. Então, muitas vezes, a pessoa que está do seu lado, passando por um momento difícil, que você percebe que ela está entrando num quadro depressivo, ofereça ajuda. Pegue pela mão mesmo, chame para conversar, leve para um terapeuta, leve para um psiquiatra. Ainda é muito tabu ir ao psiquiatra, ir à terapia, quando deveria ser tão normal quanto ir à academia. Que se você cuida do seu corpo, você tem que cuidar do seu emocional. Então, em termos de prevenção, é estar muito atento aos sinais que o seu corpo te dá, que o seu emocional te dá, e também, pensando de uma maneira mais coletiva, as pessoas que estão à sua volta. Quais são gatilhos que podem desencadear uma depressão? Isso é muito individual, né? Uma situação que para mim é muito traumática não causa o mesmo efeito em você, por exemplo, né? Mas normalmente está ligada com eventos que nos traumatizam, normalmente, e que se tornam lá um gatilho lá dentro, e em algum momento isso dispara e te leva a uma avalanche de sensações, de sentimentos e a uma depressão. Por exemplo, a depressão pós-parto é uma mãe que tem a perda de um filho, porque às vezes a depressão pós-parto ela acontece, um bebê saudável, ela vivendo a maternidade, mas também acontece quando a mãe tem essa perda. A perda por morte de um filho, pessoas que estão envolvidas nesses eventos que a morte de um filho, por exemplo, é algo dos mais dolorosos que alguém pode viver, é também um gatilho importante que se deve observar. Sim, a depressão pós-parto ela é muito estudada, porque ela é uma coisa gravíssima. Existem casos da mãe matar o próprio bebê, assim, dentro de um contexto, e assim, chega a um ponto, isso tem que ser observado, porque calma, vamos por partes. Se você tem do seu lado uma pessoa, uma parturiente, né, alguém que acabou de ter um bebê, e que está passando por esse momento, não tarde a buscar ajuda. Porque nós somos mãe, Cris, a gente sabe que quando um bebê nasce, a vida da gente transforma completamente. A gente chega à exaustão, porque é muito trabalho, é uma mudança radical de vida, é uma mudança de sono, a gente não tem tempo para nada. Então, é importante que as pessoas à volta estejam muito atentas e que essa mãe, ao primeiro sinal de dor, de uma insatisfação, uma dor emocional, busque ajuda. Você precisa de ajuda. E as pessoas à volta têm que agir como uma rede de segurança. No caso de perda de alguém, é muito difícil lidar com a morte. É a única certeza que nós temos quando a gente nasce, que em algum momento nós estaremos mais aqui,
Mas ninguém está preparado para lidar com Culturalmente isso. a gente tem essa dificuldade, né? Culturalmente a gente quer manter as pessoas aqui, prolongar. E quando a gente fala em terapia de luto, eu sempre indico aos meus pacientes que passam por esse momento. Quando você está perdendo o controle, quando você vê que você está naquele momento terrível de dor, pare por um momento e se pergunte o que está bem à sua volta agora. Entendendo que a dor é uma parte de você, que neste momento uma parte de você está sofrendo muito. Entendendo que isso é um ciclo, que todos nós vamos passar por isso. É claro que, quando você citou perda de um filho, não é natural nós irmos antes dos nossos pais, né? Já que a gente passa por processo de nascer, crescer, envelhecer, morrer. E aí, quando existe essa perda, e eu já passei por isso dentro da minha família, é como se tirasse dessa mãe, desse pai, a continuidade da vida. Porque através dos nossos filhos nós ganhamos continuidade. E passar por isso tem que ser levado muito a sério. Esse momento de dor, ele precisa ser vivido. Existe uma cultura, por exemplo, de dar um antidepressivo ou dar um calmante para a mãe ou para o pai no dia do velório. Não faça isso com as pessoas que estão à sua volta. Esse momento de luto, ele precisa ser vivido. Um processo de luto, ele pode durar de 6 meses a 18 meses. E ele passa por algumas fases. E algumas vezes precisa de uma intervenção multidisciplinar, é a terapia, a psiquiatria, precisa desse. Eu tive depressão pós-parto, luto patológico, pela perda de um bebê que nasceu, ficou 3 dias e morreu. E eu compartilho aqui com você que está assistindo, eu fiquei surda. E eu fui muito triste, e eu fiz exame e não tinha problema nenhum fisiológico. E aí descobriu-se, eu fazia terapia com a minha psicóloga, e ela, Ana, você precisa agora de um psiquiatra, porque você está desenvolvendo luto patológico. Eu me desliguei e eu fiquei surda, eu não ouvia as pessoas. Então eu não percebia que eu estava com a depressão tão grave, eu achava que não, que eu estava bem, quando na verdade eu não estava. Sim, de alguma forma o seu subconsciente, o seu emocional quis parar aquela realidade. Então eu não quero desligando ouvir, tudo. Eu não quero ouvir isso, eu não quero sentir mais isso. Existem pessoas que entram num processo depressivo e têm falhas de memória. As pessoas esquecem compromissos, esquecem períodos do dia. Recentemente, conversando com uma pessoa, ela fazia relatório no trabalho, por exemplo, e o relatório ficava pela metade. Ela simplesmente esquecia. E ela estava trabalhando, Cris. Quando eu digo que a pessoa que está do seu lado pode estar passando por isso e que a gente precisa estar atenta, é uma pessoa que estava levando uma vida, entre aspas, normal. Não é só, né, aquele estereótipo que a gente faz, né? Como você disse, tô trancada no quarto, embaixo da coberta, no escuro. Não. Ela pode estar ao seu lado, né? Pode ser um parente muito próximo, um amigo. Quando você fala desse cuidado multidisciplinar, nós devemos entender sempre que nós somos um sistema inteiro. O nosso organismo precisa estar bem, nosso emocional precisa estar bem. Então, é claro, tudo ajuda. Uma boa alimentação, atividade física, cuidar do nosso bem-estar, ter boas amizades. Aqueles momentos que são carinho na alma, são muito importantes para essas fases da vida. Buscar compulsivamente uma atividade só, eu posso estar tentando mascarar algumas dores, alguns vazios. Todo excesso, ele esconde uma falta. Ai, socorro. Já descobri aqui. Todo excesso. Então, se você está focado demais em um único aspecto da sua vida, você está focado demais em uma única atividade, o que você está tentando dissimular com isso? Qual é o buraco que você está tentando preencher com isso? E aí o risco que quando essa atividade ela se esgota, exaure, você se depara com um vazio de algo que você não tratou lá atrás e que você precisa resolver. Exatamente. E aí, porque você vinha colocando... E aí as pessoas fazem isso de várias formas. Excesso de atividade física, excesso de comida, excesso de trabalho. Então, o normal, ou melhor... Normal é uma palavra muito ampla, né? O ideal é que nós sejamos lineares, que nós tenhamos atenção a todos os aspectos da nossa vida. É claro, vamos pegar, você, por exemplo, está passando por um processo de mestrado agora, né, Cris? É óbvio que é um momento que você precisa dar foco nisso.
desde que você não deixe de cuidar das outras áreas da sua vida. Você tem filhos, você tem amigos, você tem família, você precisa cuidar da sua atividade física, se alimentar bem. Então, esse momento é importante que você esteja focado nisso, desde que você seja tenha uma das prioridades, mas não apenas isso, né? Isso. O que não pode é que você se torne uma pessoa monoassunto. É aquela pessoa que só faz isso, só fala disso e só vive. E que a gente percebe isso muito, né, nas pessoas. De repente, elas ficam com um foco e é como se a vida se resumisse a isso. Sim. Idri, as pessoas têm muito medo de ter medo. Um exemplo. As pessoas ficam receosas das mudanças, não querem passar por situações de sofrimento, de medo, de angústia, e por isso tentam pular essas etapas, quando essas etapas elas podem contribuir de uma maneira para fortalecer. Essa coisa é interessante, você falou assim, as pessoas têm medo de mudar. Quando eu tenho medo de mudar, eu troco a possibilidade da felicidade pela certeza de um desconforto conhecido. A famosa zona de conforto, às vezes, ela é uma zona de desconforto. Então, eu não abro mão desse sofrimento, porque eu tenho medo do que pode vir depois disso. Pelo menos isso aqui eu já conheço. Então, eu fico num trabalho ruim, num relacionamento que não me faz feliz, vivendo uma vida que não é o meu ideal, que não é o que eu quero, por receio do que eu vou enfrentar. O ideal é que nós vejamos a vida como possibilidade. Existe sempre a possibilidade de ser mais feliz do que eu sou agora. Isso não deve colocar você numa busca desenfreada e não se sentir satisfeito com aquilo que você tem. Mas se existe um aspecto da sua vida que não está 100% de acordo com o que você quer e que você já percebeu que não tem como ser melhorado, por que não encerrar esse ciclo e buscar um novo? Então, quando você disse encerrar o ciclo e buscar um novo, então é difícil a pessoa estar num ciclo e querer um novo, mas assim, não vou trocar o certo pelo duvidoso, deixa logo tentar ficar nas duas coisas, se esgota e não vai, porque eu percebo muito isso, gente, que importante, fica, tô vivendo nessa antes, mas peraí, já vou também, eu não vou abrir mão, mas de tudo, de projetos, de trabalho, de relacionamento. Vamos pontuar isso. Quando eu digo encerrar um ciclo para iniciar um outro, é encerrar um ciclo e aí iniciar um outro. Se você não está no trabalho ideal, você tem que melhorar o seu currículo, a gente já falou disso aqui também. E aí você começar a buscar algo. Se você está num relacionamento que não te faz feliz, termina o relacionamento e então busca um relacionamento novo. Se você está morando numa cidade que não é ideal para você, busque possibilidades, encerre todos os seus assuntos e se mude. Mas não dá, Cris, que também não é saudável para viver em dois mundos. Porque daí você vai ter dois desconfortos conhecidos. E fica extremamente exaurida, né? Sim, e aí você não vive de verdade em nenhum dos momentos. Para encerrar, é que passa tão rápido. Dri, 3 dicas para manter ou resgatar a saúde emocional. Vamos lá, essa dica eu gosto muito, que é muito simples. Toda noite, antes de você dormir, adote uma caneta e uma cadernetinha, coloque do lado da sua cama e estabeleça para você 3 pequenas coisas, 3 pequenos carinhos que você vai fazer pra você no dia posterior. Amanhã eu vou acordar, eu vou tomar meu banho ouvindo minha música preferida. Eu vou acordar 10 minutos mais cedo porque eu quero sentar e tomar um café da manhã com mais tempo. Amanhã eu vou ligar para aquela minha amiga, para aquele meu amigo que eu não falo faz tempo. São carinhos para você, que é só para você, que para você ter momentos de prazer durante o seu dia. Essa é uma ótima dica, porque isso vai fazer você cuidar de você todos os dias. Estar atento a você todos os dias. Isso, porque sentir prazer em algo, pequenos prazeres. Faça terapia, é a minha segunda dica. Terapia é para todos. Terapia não é só para os momentos em que você está em sofrimento. Terapia é para o momento que você quer crescer como pessoa, se fortalecer. Também é uma prevenção para aqueles momentos. Eu recebo pacientes que falam assim, eu quero fazer terapia, mas eu não sei o que falar. Calma que eu sei. E a gente vai conversando. Vai encontrar o caminho. Sim, encontra um caminho. E como é uma boa dica também, faça atividade física e mantenha bons amigos por perto. Bons amigos, aquelas pessoas que te levam a crescimento, que saibam te dar uma crítica na hora que você precisa e fiquem genuinamente felizes quando você tem uma vitória. Ok? Com isso, no mínimo, você vai garantir uma vida mais estável e mais feliz. Adriana Bender, minha entrevistada de hoje.